Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo, paz e graça a todos vocês da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também que o Espírito Santo habite constantemente em seus corações e encha-os do verdadeiro e divino amor. Amém? E meus queridos, se realmente vocês querem transbordar com o amor de Deus, o qual vem por intermédio da presença do Espírito Santo, então peçam o seu livro digital, O Retorno da Glória, 21 dias de poder, através do WhatsApp que está aqui no canto da tela, e eu vou enviar para vocês gratuitamente o livro, ok? E dizem as Escrituras: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Bom, já nos tempos do apóstolo Paulo, Satanás conseguiu levantar no meio dos recentes conversos ao cristianismo homens com doutrinas sedutoras, os quais apresentavam uma espécie de outro evangelho. Mas o apóstolo Paulo foi contundente em dizer que eles mesmos, os apóstolos, ou outra pessoa apresentando aos Gálatas um evangelho diferente daquele que até então havia sido pregado, que esta pessoa fosse então considerada anátema. Queridos, ao ouvirmos as palavras de Paulo, quase que automaticamente os nossos pensamentos são direcionados para a Igreja dos Santos dos últimos dias, ou seja, para os mormons. Pois, segundo a história da própria igreja, Joseph Smith, que é fundador da Igreja dos Santos dos últimos dias, recebeu várias placas de ouro das mãos de um anjo chamado Moroni, as quais continham um evangelho diferente daquele que é apresentado nas Sagradas Escrituras. E amigos, quem dera que nossa única preocupação com relação às palavras de Paulo tivesse que ser com as doutrinas dos mormons. Contudo, ao apresentar aquelas palavras, Paulo não estava apontando apenas para o futuro, mas ele estava falando do tempo presente, no qual já haviam homens que receberam a pura mensagem do Evangelho, mas que a haviam corrompido e estavam apresentando aos outros homens. Bom, como membros da igreja remanescente, estando no estado de laodiceanos, dificilmente nós olhamos para nós mesmos e para os nossos erros, mas constantemente, semelhante aos fariseus da antiguidade, em vez de olharmos para as nossas falhas, nós preferimos olhar para as outras pessoas e para as falhas das outras denominações e achar que o problema e que o defeito só podem estar fora de nós e fora da nossa igreja. Contudo, embora seja assim uma realidade que Babilônia, constituída por toda a cristandade que rejeitou a verdade presente, fato é que nós estamos correndo o risco de estarmos aceitando dentro da nossa própria denominação um outro evangelho, o qual não é aquele que se encontra na Bíblia e no Espírito de profecia. Veja, depois de ter enviado alguns testemunhos para uns irmãos falando sobre os esforços que o inimigo estava fazendo para tentar derrubar os alicerces da nossa fé através da disseminação de teorias sedutoras, Ellen White teve então um sonho da parte de Deus, no qual ela viu um navio que estava envolto a muita neblina e que tinha à frente dele um gigantesco iceberg. E agora eu quero então compartilhar com os irmãos um trechinho desse sonho. Uma noite foi-me apresentada claramente uma cena. Achava-se sobre as águas um navio envolto em densa cerração. Súbito, o vigia bradou: iceberg à frente! Ali, elevando-se muito mais alto que um navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: enfrentai-o! Queridos, dando continuidade ao sonho, Ellen White diz que não houve um momento de hesitação sequer, porque era necessária uma ação rápida. Então, no sonho, o maquinista colocou o navio a todo vapor e dirigiu diretamente para cima do iceberg. E após o grande choque entre o navio e o iceberg, Ellen White declara que o gigantesco bloco de gelo se desfez em muitos pedaços sobre o convés do navio. E embora o navio também teve algumas avarias, ele pôde prosseguir a sua viagem. Queridos, no final da década de 1890 e no início de 1900, a nossa igreja enfrentou uma grande apostasia, a qual foi chamada de apostasia alfa. E esse sonho que Ellen White relata tem o iceberg como símbolo da apostasia e o navio como símbolo da verdade presente. Bom, naquele tempo, a verdade presente venceu. Contudo, o Espírito de profecia nos diz que haveria uma grande e última apostasia, a qual é chamada de ômega. E nos é dito
que a apostasia alfa explica um pouco de como seria a apostasia ômega. Na apostasia alfa existiu a vertente liberal e a vertente fanática. A vertente liberal espiritualizava todas as coisas e pendeu para o lado do panteísmo, enquanto a vertente fanática acreditava que era possível possuir uma carne santa, mais santa do que a dos próprios anjos, de maneira que a eles seria impossível pecar. E entre essas duas vertentes, da apostasia alfa e ômega, Ellen White estava então pregando a mensagem da verdadeira justificação pela fé, a qual também apresenta a doutrina da vitória sobre o pecado e a perfeição de caráter, que podem ser obtidas por intermédio da habitação constante e plena no Espírito Santo na vida do cristão. Bom, o futuro chegou e nós estamos vivendo no olho do furacão da apostasia ômega. De um lado, pessoas fanáticas, as quais não acreditam na pessoa do Espírito Santo, e outras que estão introduzindo novamente as leis cerimoniais e tendo falsas visões. E do outro lado, pessoas liberais, que querem viver um cristianismo o qual não exija verdadeiras renúncias. Contudo, Satanás tem usado sua terrível astúcia para fazer com que esses liberais apontem para aqueles que estão pregando a verdadeira justificação pela fé e os acusem falsamente de estarem vivendo o perfeccionismo e estarem pregando a doutrina da carne santa. Irmãos, ai daqueles que chamam a luz de trevas e a trevas de luz, e aí daqueles que confiam no homem, que fazem do diploma de outros e da eloquência de alguns a sua força, em vez de se debruçarem sobre a Bíblia e o espírito de profecia para pesquisar se as coisas são realmente como estão sendo pregadas dos púlpitos ou não. Estamos vivendo em meio à apostasia ômega, e a mensagem verdadeira está sendo chamada de perfeccionismo. Mas ai daqueles que nem sequer sabem o que é perfeccionismo e estão somente repetindo as palavras as quais ouviram de alguém sem estudarem por si mesmos. Queridos irmãos que buscam viver a verdade presente, o Espírito de Profecia nos diz que devemos enfrentar a apostasia ômega sem receio qualquer, porque por mais que o choque da verdade com a mentira vai gerar algumas avarias no final, quem vai vencer não é o grande iceberg da última apostasia, mas será os que vivem e pregam a verdade presente. E para aqueles que estão clamando de um lado para o outro, cuidado com o perfeccionismo, mas que não estão sequer estudando qual é a diferença entre perfeccionismo e perfeição de caráter, a essas pessoas eu recomendo que vocês reflitam no que vai acontecer com aquela grande multidão que clamou para Pilatos que Jesus deveria ser crucificado, não somente porque os fariseus estavam motivando eles a fazerem isso. Se você realmente está implorando a Deus o discernimento espiritual, estudando a Bíblia, estudando o espírito de profecia, e chegou à conclusão de que quem prega sobre vitória sobre o pecado e quem prega sobre a perfeição de caráter estão errados, então torça para que você realmente esteja sendo inspirado pelo Espírito de Deus. Mas, se você apenas está repetindo o que os outros estão falando sem antes ir conferir como os bereanos faziam, então você está correndo um grande risco de receber a mesma recompensa que aquela grande multidão que clamou pela crucifixão de Cristo irá receber no juízo final. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, louvado e glorificado seja o Teu eterno nome. Pai, estamos vivendo em meio à grande apostasia ômega e precisamos que o Senhor coloque em nós fome e sede da Tua palavra, a fim de não sermos enganados por aquilo que ouvimos outros dizer. Isso te pedimos em nome de Jesus e já lhe agradecemos. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.